melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não. Fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Feito essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro. A vida é pra valer. E não se engane, não. Tem uma só. Duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem sem provar, muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus. E com firma reconhecida. A vida não é de brincadeira, amigo. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Há sempre uma mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Eu, por exemplo, o capitão do mato Vinícius de Moraes, poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô. Saravá! 18 horas e 3 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play, por enquanto, né? Saravá. Boa noite, Vólio Bene. Boa noite. Boa noite, Larissa Alves. Boa noite. Eu comecei com o Samba da Bênção do Vinícius, uma sugestão de um amigo desse programa, de um admirador desse programa, que eu nem conheço pessoalmente. Me mandou uma mensagem em razão do comentário que eu fiz hoje de manhã na Band News. E eu vou trazer a questão aqui de novo. E, na verdade, Vólio Bene, a partir disso eu organizei um pouco a pauta. Vocês vão ver, puxa, o Reinaldo deu um cavalo de pau na pauta. Tem uma explicação. Cavalo de pau, isto é, pegou a coisa que está mais para baixo, botou para cima. Tem uma explicação. Eu, em razão de um projeto em que eu estou aí, que em breve vocês vão saber, eu já comecei a trabalhar logo cedo hoje, já fiz uma entrevista importantíssima que tem a ver com temas de que eu vou tratar aqui, com este tema em particular, que me é muito caro. Vocês estão falando... E quem me conhece sabe, quer dizer, eu sou católico mesmo. Junto com o meu Corinthians aqui, a pessoa vai falar assim, nossa, como você é eclético, ecumênico. Aí, junto com o meu Corinthians aqui, o meu mosqueteiro aqui, o Vólio Bene, ele tem uma medalhinha de Lourdes. Sabe? Para ver se de vez em quando dá uma orientação. Às vezes falha também. Nem sempre funciona. A minha Nossa Senhora aqui, sempre. A Santinha. A minha compadecida, como chamou Ariano Suassuna.
Sou católico. Cristão, portanto, né? Na origem, católico. E só posso entender meu Deus se meu Deus for o Deus da tolerância. Claro, Deus e as religiões têm regras para os crentes, para os que creem, para os que são católicos. E ainda assim, toda religião admite uma certa margem de negociação, porque assim é a vida. Muitas vezes as circunstâncias não permitem que você aplique exatamente aquele que é o princípio. Ou então, Larissa, numa dimensão mais filosófica, você diria, eu aplico o princípio no que ele for possível para a circunstância. Porque às vezes ele não é na sua inteireza, porque as circunstâncias não permitem. Não é? Então, ou se entende o Deus como Deus que abraça, como Deus que ama, como Deus que perdoa, ou então você ama o Senhor dos Exércitos, que não é o meu Deus, e que é o Deus que mata, e que é o Deus em nome do qual as pessoas matam. Em nome do meu Deus as pessoas vivem. Em nome do meu Deus as pessoas não morrem. Não são assassinadas, estou dizendo, morrem, claro, né? E renascem para a vida eterna, mas não morrem por escolha dos outros. É o Deus que perdoa. Não é? Eu fiquei muito indignado com uma nota da Frente Parlamentar Evangélica que resolveu protestar contra um samba da Gaviões da Fiel. E não é porque a Gaviões da Fiel seja a escola identificada com o Corinthians, e na verdade seja a escola do Corinthians. Né? Eu fiquei indignado porque é o puro exercício da intolerância. O samba enredo da Gaviões é em nome do Pai, dos Filhos e dos Espíritos e dos Santos. E trata, sim, e aborda, sim, o sincretismo religioso que existe no Brasil. Numa alusão direta à chamada Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, as três manifestações de Deus. As três formas da manifestação de Deus. E o texto busca até ser assim, como direi, apelar a certa cultura, e daria um bom debate, senhores. Nossa, como daria um bom debate. Então eles dizem que a igreja abraçou a concepção tridentina no Concílio de Nicéia I, em 325 depois de Cristo. Não é exatamente isso, mas como pode ser quase isso, eu não vou ser tão rigoroso assim. Então digamos que seja isso. Em sendo isso, minha querida Larissa, meu querido Voglio Bene, a igreja passou 325 anos sem ter a concepção tridentina. E ela resistiu, e ela cresceu, e ela se estabeleceu. E há farta bibliografia a respeito. Não é? E não vou entrar aqui no mérito religioso da concepção tridentina, senão o programa ficaria só em cima disso e não acaba mais. Não é? Agora, eu pediria à bancada evangélica que soltou uma nota ameaçando com processo. Ameaçando com processo a Gaviões da Fiel. E por isso eu abri com o samba da bênção do Vinícius de Moraes. Né? O samba é uma forma de oração. E aí ele fala de Xangô e fala Saravá. E fala da mistura que há no Brasil, que tem a ver com aquilo que a gente é, com a nossa formação. Saibam, senhores, leiam Gilberto Freire e Casagrande Senzala. A igreja chegando ao Brasil
ainda antes da reforma protestante, que acabou resultando nas crenças respectivas de vocês? Essa igreja que chegou no Brasil, quando celebrava a missa, o Valio Bene, dentro da igreja tinha branco, tinha índio, tinha galinha, tinha porco, tinha bicho, podia entrar todo mundo. Sim, uma vez a Inquisição veio aqui, está lá relatado, falaram, o que é isso? Mas era a igreja se adaptando ao mundo e fazendo coisas ruins também. É bom que fique claro. E eu reconheço isso, e a Igreja Católica reconhece isso. Né? Hoje. É preciso reconhecer os crimes da colonização, sempre tendo em vista, claro, o tempo em que foram praticados e qual era aquela concepção de mundo. Isso não quer dizer que as injustiças não tenham sido cometidas, mas deixo isso para lá agora. O que eu quero dizer é o seguinte, o samba da Beija-Flor, da Gaviões da Fiel, diz essas coisas, olha que coisa horrível, né? Será que é? Do Pai maior aprender a lição, tirar as angústias do nosso caminho, para ajudar seu irmão a carregar sua cruz, na força da fé, nunca estou sozinho. Enfim, a nossa terra prometida, na paz eu vi o povo se amar, nessa terra que é de amém e de axé, na verdade de Irmã Dulce e de Chico Xavier. O mar se abriu, testemunhou, um novo dia enfim clareou, e lá no céu essa luz que ilumina uma lágrima divina, por seu filho a derramar. Olha que coisa bonita. Nos braços do Criador era Cristo ou Oxalá. Nos braços do Criador era Cristo ou Oxalá. Aí diz a nota, Cristo jamais pode ser comparado a Oxalá. Atenção! A Gaviões da Fiel não é uma igreja. Vocês estão querendo fazer o quê? Vocês estão querendo fazer um debate religioso com uma escola de samba? Tudo que há de pregação de amor e tolerância nessa música, vocês estão ignorando para ameaçar a escola com o artigo 208 do Código Penal, que fala de escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia, prática de culto religioso. Ô, Valio Bene, entra aí no Ruais para explicar para a frente parlamentar de inquérito o que quer dizer a palavra escarnecer. Isso aqui está escarnecendo da religião? Ou está usando o samba como uma forma de bênção, de oração? Na cultura, isso que vocês estão praticando, e vocês começam a nota, longe de praticar intolerância religiosa, estão praticando intolerância religiosa. Estão praticando intolerância cultural. Entendem? Achou, Valio Bene, quer dizer escarnecer? Tô abrindo aqui, me dá 30 segundos que eu chego lá. Assim que as máquinas colaborarem. Né? Então, nós temos aí um problema de entendimento, inclusive, do que é a cultura brasileira. De como foi que nós nos formamos. E aí eu pergunto a vocês, tá na mão. Da frente evangélica, que parece que talvez ignorem, né, o sentido da palavra escarnecer. Para começo de conversa, que o Valio Bene vai dizer agora. Tratar ou considerar alguém ou algo com escárnio, com zombaria, troçar de, e tem também como sinônimo caçoar. Estão caçoando aqui da religião, do cristianismo? Outra, vocês são procuradores para ameaçar processar? Vocês são procuradores da Santíssima Trindade? Existe um bem público chamado Santíssima Trindade, de que vocês se consideram os legítimos representantes? Ou é um bem privado de que vocês são proprietários para se colocarem como os donos da Santíssima Trindade? A Igreja Católica também. Aliás, principalmente, é a fundadora da concepção da Santíssima Trindade. E aqui eu quero entrar um pouco na história.
Vocês, como evangélicos, vocês são derivados e descendentes da Reforma Protestante. Vocês nascem de uma luta contra a intolerância. Ou não? Esse argumento, e esse amigo observou isso, é irrespondível. Quando Lutero cria suas teses, entre outras coisas, era contra aquilo que ele considerava uma forma de intolerância, porque também, né? Não que ele tenha sido depois particularmente intolerante, não vou nem entrar no mérito, porque tem coisas muito ruins na biografia dele também, como tem da Igreja Católica. Como tem de um monte de líderes religiosos. Mas o que eu quero que vocês entendam é que essa religião que não aceita nem mesmo uma composição, um samba, uma manifestação cultural pregando tolerância religiosa, que é disso que se trata, aqui se está falando de sincretismo religioso, e há sincretismo religioso no Brasil. Essa é a religião com a devida vênia. Isso levado ao extremo, senhores, é a religião que mata. Não é a religião que abraça. É a religião que discrimina. É a religião que aponta o dedo para o outro. É a religião que exige que as pessoas tenham um único modo de ser, que é o modo de ser daqueles que se consideram os donos da religião. E que história é essa? Com a devida vênia. Quiser me mandar a bibliografia, por favor, mas me mande a bibliografia em que a Reforma Protestante e seus derivados se coloquem principalmente como procuradores da Santíssima Trindade. Pelo amor de Deus, isto não é verdade. Se quiserem saber, aliás, como vocês lembram, né? Essa é a concepção da Igreja Católica. Sim. Não, o protestantismo depois não questiona a Santíssima Trindade, mas também não constitui, longe disso, um de seus pilares. E eu nem vou ousar perguntar quantos de vocês, da frente parlamentar, que resolveram fazer essa carta absurda, quantos de vocês saberiam explicar realmente a Santíssima Trindade? Hein? Não é uma explicação tão simples. Nem Santo Agostinho conseguiu deixar isso muito, muito claro. E a partir daí, vocês tentam satanizar, demonizar uma escola de samba? Reinaldo, com o Brasil como está, com as pessoas mortas na lama, vivendo esse desastre que estamos vivendo, e você vem tratar dessa questão? Sim, isso é fundamental. Sabem por quê? Sabe por que morre gente na lama assim? Primeiro porque essas pessoas foram ficando lá e ninguém foi se dando conta. Deixa lá. Porque quando você não reconhece o outro como um seu igual em direitos, mas com direito às diferenças, presta atenção nisso. Quando você não reconhece o outro como um seu igual em direitos, e, portanto, tendo direito à diferença, a consequência dessa escolha é a indiferença diante do sofrimento. A não ser o sofrimento daqueles que você reconhece como seus iguais. Não é isso? Então eu vi outro dia, eu vi um sujeito indignado, não vou entrar em detalhes, ele estava indignado porque ele disse assim, porque ninguém estava ligando, no caso da Barra do Saí, ninguém estava ligando para a casa dos ricos que também inundou d'água. Não, como ninguém está ligando? Todo mundo noticiou. Aliás, num condomínio, o jornalista quase apanhou por isso. Acontece que nós sabemos
quem é que está morto ou quem é que ainda está enterrado na lama. E quem é que já foi retirado morto de lá. Só isso. Essa concepção de se fechar no seu mundo, exigir, e isso aqui é uma tentativa de exigência de que outros que pensam outras coisas busquem se adequar àquilo que você entende que é o certo. Atenção, a Gaviões da Fiel não invadiu um templo religioso, vale bem, para cantar sua música. Não. Mas a música da Gaviões da Fiel não condena ninguém ao inferno, não condena ninguém à morte, não condena ninguém à danação. A música da Gaviões da Fiel busca abraçar as pessoas. Vocês me perdoem muitíssimo, mas eu não encontro nessa manifestação, muito especialmente, o Deus do Novo Testamento. Eu não encontro nessa manifestação, muito especialmente, o Deus de que Jesus Cristo falou. Eu encontro nessa manifestação o Deus de algumas seitas ao longo da história, inclusive dentro da Igreja Católica, que preferiram apontar o dedo, que preferiram discriminar, que preferiram matar. Não estou dizendo que vocês podem matar. Eu estou dizendo que esse Deus que exclui as pessoas, esse Deus que chama uma forma de oração em samba de escarnecer, de escárnio, esse Deus não está preparado para a diversidade humana. E não estando preparado para a diversidade humana, não está preparado para entender o outro como um seu igual em direitos. Não é? E aí a gente vê coisas horríveis acontecendo, como aconteceu aqui no Brasil. Eu insisto, isso que eu estou falando tem tudo a ver com as pessoas que morrem, porque morro desliza, porque tem enchente, porque morrem assim, como se não houvesse causa. E como se essas causas não fossem, não pudessem ser evitadas e trabalhadas, não é? Porque no fim das contas, o que mata mesmo é intolerância e indiferença. Isso o Deus dos evangelhos me ensina. Isso a compadecida me ensina. E os evangélicos não têm essa crença, não precisa. Mas então que tenham, ao menos, esse pessoal da frente evangélica, o Deus que perdoa e que ama. Não é? E eu pergunto se é desse Deus que vocês estão falando quando eu olho a letra da música. Com profundo respeito aos evangélicos, e eles sabem desse meu respeito. Agora, isso não. Até porque, senhores, se aproveitam também de uma posição de poder. Vocês são parlamentares, pertencem a uma frente. Isso que vocês estão praticando é intimidação. Entendem? Evangélicos que já foram minoria no Congresso, sem muita importância e tal, hoje tem a importância que tem. Eu pergunto, vocês buscam a maioria para oprimir? Acho que não, né? Acho que não. Reflitam sobre isso.